Nós vamos receber a palavra do Senhor nessa noite e é muito interessante o caminho que Deus faz, o mover que Deus faz, né? Quando nosso pastor Evander colocou esse propósito no nosso coração dessa série, que está começando hoje, na verdade começou hoje de manhã, e vai até o Pentecostes, dia 31 de maio. Nós tivemos uma reunião durante a semana, uma reunião de equipe pastoral, onde alinhamos algumas coisas, e nós então definimos quem ministraria de manhã e quem ministraria à noite. Eu preparei a minha palavra, o pastor Evander preparou a dele, e quando nós compartilhamos o texto, ontem, compartilhamos entre nós descobrimos que escolhemos o mesmo texto para ministrar. Olha que coisa linda, o mesmo texto. E muitas das coisas que o nosso pastor ministrou agora, hoje de manhã, né, ainda está lá a nossa transmissão no nosso canal, logo vai sair a mensagem, também eu vou ministrar agora à noite. Nós não combinamos, não teria problema nenhum de pregar a mesma mensagem, mas não foi essa a intenção, né? Foi o que nós chamamos no nosso crentez aí de Jesuscidência, né? Jesus nos alinhou e nos trouxe aí uma mesma direção. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você a tem com você aí, se não, corre lá no quarto, corre em algum lugar da sua casa, pegue a sua Bíblia, ou então no seu celular mesmo, se você não está assistindo por ele, quem sabe você está assistindo pela televisão, né? E abra a sua Bíblia em João, capítulo 21, Evangelho segundo João, capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. Enquanto você acha aí, eu quero orar mais uma vez, quero entregar esse momento da palavra mais uma vez, confirmando a oração que nós já recebemos aqui, mas eu quero, de uma maneira específica, orar por esse momento. Quero convidar você, aí onde você está, a colocar a mão sobre o seu coração, né? Vamos nos ligar ao Senhor e pedir para que essa palavra também alcance a sua vida, a sua alma, a sua história, onde você está nesse momento. Vamos fazer isso? Pai, obrigado, Senhor, por essa linda noite de adoração, obrigado por essa linda noite de louvor ao Senhor, e nós cremos, Pai, que o Senhor separou esse momento, ó Deus, para cultuarmos, para ministrarmos ao Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor, ó Deus, está fluindo através dessa transmissão, desse culto, dessa adoração ao Senhor. Nós cremos nisso. Por isso, ó Deus, nesse momento, ministra ao nosso coração, fala conosco, ó Deus, o que o Senhor mesmo já planejou para nós nessa noite. Alcança cada pessoa que está aqui agora, nos acompanhando ao vivo nessa transmissão, e também aqueles que acompanharão em momentos posteriores. Pai, nós assim o pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. João capítulo 21, do verso 1 ao verso 14, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E lhes disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse, lancem então a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco e arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhes Jesus,
tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, e tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse: venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Da Páscoa ao Pentecostes. Esse é o nossa nova jornada de fé. Chaves da relevância. E se você tem costume de anotar, o título dessa palavra é o chamado para uma vida relevante. Que chamado é esse que Jesus tem para nós? Que chamado é esse que Jesus tem para você e para mim? Nós vemos aqui no capítulo 21 de João, um capítulo rico demais, um capítulo extraordinário demais, o capítulo 21. Mas nós vemos aqui que Jesus já havia então ressuscitado, Jesus já havia aparecido a Maria Madalena, Jesus já havia aparecido em 2 momentos para os discípulos, e esse então era o terceiro momento que Jesus aparece aos discípulos, numa praia. E é muito interessante a maneira como Jesus alcança aqueles corações, a maneira como Jesus aborda aquelas vidas. Há uma certa dispersão após, então, a ressurreição de Jesus, mesmo Jesus tendo aparecido a eles. Se você ver do verso 19 ao verso 23, você vai perceber que Jesus os encontra numa casa, eles estavam com medo, eles estavam paralisados, eles estavam ao mesmo tempo com uma expectativa do que tinha acontecido, eles não confiam muito na palavra que as mulheres trazem, que Maria Madalena traz a eles, então eles estão meio que nas expectativas e ao mesmo tempo estão com medo das perseguições, com medo daquele ambiente de dor, daquele ambiente de incerteza que eles estavam vivendo. Jesus aparece, Jesus ministra sobre eles, Jesus os envia, mas ainda assim, mesmo após as instruções de Jesus, mesmo após as aparições de Jesus, há uma certa dispersão por parte de alguns discípulos. E a Bíblia fala então que no capítulo 21, 7 desses discípulos estão na Galileia. E num momento ali na Galileia, Pedro tem uma brilhante ideia. Uma brilhante ideia. Pedro olha para os discípulos, eu fico imaginando ele olhando para o mar e dizendo assim: vamos pescar, não tem muito o que fazer, nós somos pescadores por profissão, por ocupação, vamos pescar. E eles então decidem se lançar no mar, numa pescaria. E é nesse ambiente que Jesus aparece. E é nesse ambiente, meu irmão, minha irmã, que nós queremos liberar uma palavra para a sua vida nessa noite. É nesse ambiente que Jesus quer ativar novamente os discípulos, num momento de incerteza, num momento ainda de preocupação, num momento ainda de expectativa sobre o que estaria por vir. Jesus os ativa novamente, e nesse momento é que essa palavra chega para nós. Nós estamos orando por esse tempo. Serão alguns dias até Pentecostes. Nós estamos orando para que também nesse tempo Deus ative você, Deus ative a sua história, Deus ative a sua vida para uma vida de relevância, para uma vida que faça sentido, que seja resposta para essa sociedade de hoje. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma resposta para o mundo. Nós fomos um dia impactados pelo Evangelho de Jesus, nós que fomos um dia chamados por Jesus, nós temos uma palavra, nós temos um Evangelho, nós temos uma resposta para essas pessoas. Você tem uma resposta para alguém que talvez está enfrentando medo nesse momento, você tem uma resposta para alguém que está enfrentando a dúvida nesse momento, e mais do que isso, você é resposta para alguém.
o seu testemunho de vida, o que Jesus já fez na sua vida e na sua história, você é chamado também a ser resposta nesse tempo, a viver uma vida relevante, a viver uma vida que faça a diferença na terra. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos vivendo um tempo em que está fora do controle dos céus. Não, de forma nenhuma. Nós estamos debaixo do controle dos céus e a nossa oração é que os céus alcancem a terra. E a nossa oração é que os céus alcancem a terra através da sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Mas como cumprir esse chamado? Como Jesus ativa ou visita ou encontra aqueles discípulos? Como que o encontro de Jesus com aqueles discípulos naquela praia, naquele dia, teve o poder de ativá-los para uma vida relevante? É sobre isso que eu quero liberar sobre você nessa noite. A primeira coisa que eu vejo aqui, se nós quisermos viver a vida que Jesus preparou para nós, se nós quisermos viver a vida que Jesus tem para nós, primeiro, busque discernir a direção de Deus para a sua vida. Busque discernir a direção de Deus para a sua vida. Veja comigo, se você fechou a sua Bíblia, abra novamente, veja o verso 2 e 3, olha que interessante. Como esse texto é rico. O texto diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes então Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Aparentemente, o que percebemos aqui é que não foi uma pesca planejada. Não foi uma pesca em que eles pensaram antes, planejaram antes, ponderaram o momento, o clima, a hora. Veja bem, eu não sou um bom pescador. O máximo que eu pesquei na minha vida foi alguns lambaris lá na minha terra, no interior de São Paulo, e que é um peixe de água doce, então eu não posso falar muito sobre pesca. Mas uma coisa eu sei, é que a pesca, para ser boa, ela precisa respeitar alguns padrões, algumas regras. E o padrão da hora certa, do clima, do tempo, do momento oportuno, são padrões que precisam ser observados. E naquele momento, esses pescadores, que eram pescadores profissionais, que eram pescadores que se dedicavam, ou pelo menos se dedicaram boa parte das suas vidas àquela profissão, eles não ponderaram nada disso. Eu vejo aqui por parte de Pedro e por parte dos outros também, os outros 6 que estão com ele, uma certa precipitação, um certo impulso naquela decisão. Aliás, se você for olhar a vida de Pedro, a personalidade de Pedro e for estudá-la, você vai perceber que impulsividade e precipitação faziam parte do apanhato, do aparato da personalidade de Pedro. Vou citar apenas 2 exemplos que estão próximos aqui. No capítulo 18, por exemplo, de João, o quadro era um pouco antes da prisão de Jesus. Jesus estava sendo procurado, ele então é encontrado, e naquele ambiente de hostilidade, naquele ambiente de dúvida, Jesus então é preso. Pedro estava com ele. Naquele momento, para defender Jesus, Pedro, sem pensar, ele puxa uma espada e ele corta a orelha de um servo do sumo sacerdote. O Malco, ele corta a orelha dele. Sem pensar, ele faz isso. Jesus vai lá, faz o milagre e diz assim: Pedro, calma, não é por espada, não é por força que nós vamos vencer essa batalha. E pouco depois, o grande Pedro que se levanta para defender Jesus é o mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes. Um cara impulsivo, um cara apaixonado, convenhamos. Pedro era muito apaixonado, mas era impulsivo, era precipitado nas suas decisões, agia sem discernir. E aí que está a chave desse momento, que eu quero entregar para você. Meu irmão, minha irmã, se você quer viver a vida que Jesus tem para você nesses dias, discernimento é fundamental. Aqui está uma grande chave para uma vida de relevância nesse tempo.
Discernimento é a capacidade de compreender situações. Discernimento é a capacidade de separar certo e errado. Discernimento é a capacidade de separar o seu plano do plano de Deus. Aqui os discípulos não conseguem fazer isso, puxado por Pedro. E aí abre um parênteses. Quando você toma uma atitude precipitada e impulsiva, você sempre leva alguém com você. Você sempre prejudica mais alguém além de você. A Bíblia fala que Pedro teve a brilhante ideia e ele leva todos os que estão com ele junto com ele. Discernimento fará você separar o seu plano do plano de Deus. Nós precisamos de discernimento para separar o que vem da gente e o que vem dos céus. Nós precisamos de discernimento nesse tempo para separar o que é notícia da terra e o que é notícia do céu. Meu irmão, minha irmã, como eu tenho dito, você ouve a notícia da terra, mas você precisa ser direcionado pela notícia do céu. Você precisa ser direcionado por revelação. Você precisa ser direcionado por discernimento. E aí você precisa discernir uma coisa da outra. Havia aqui uma direção da terra para os discípulos, vamos pescar. Mas Jesus já havia liberado uma direção dos céus para eles. Houve dispersão, houve falta de discernimento, houve gasto de tempo, gasto de recursos, gasto de energia. Eles gastaram tudo isso. Preste atenção, quanto maior o seu nível de discernimento acerca da vontade de Deus para a sua vida, menor será o seu desgaste de energia, tempo e recursos. Quanto maior é o seu discernimento, menor será o seu desgaste. Entenda isso. Provérbios 19, 21, o sábio nos diz o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Decisões precipitadas e sem discernimento podem ser fatais para o seu futuro. Então, em nome de Jesus, em qualquer situação, busque discernir o que Deus está falando. Nesse tempo de dificuldades que nós estamos vivendo, busque discernir o que Deus está falando. Meu irmão, minha irmã, o que Deus está falando para você? O que Deus está falando para você nesses dias? Qual é a direção de Deus para a sua vida? Às vezes, esperar por uma direção divina é melhor do que se apressar e sair fazendo as coisas do jeito que você acha que deve fazer. O fato é que Jesus não estava na direção daquela pescaria. Não. Jesus, na sua misericórdia, transforma aquele ambiente. Mas ele não havia mandado ninguém pescar. Eles haviam mandado os discípulos esperarem. Esperem. Jesus não estava na direção daquela pescaria. Eu pergunto para você nessa noite: Jesus está na direção de todos os projetos da sua vida? Jesus está na direção de todos os caminhos da sua vida? Jesus está na direção de todas as decisões da sua vida? Decisões que você está tomando, quem sabe atualmente, decisões que você precisa tomar, quem sabe você não consegue nem pensar em alguma decisão, porque está focado no pânico, na tragédia, está focado nas notícias ruins, achando que, quem sabe, o mundo vai acabar, ou a sua vida acabou. Meu irmão, minha irmã, nós não temos controle sobre o nosso futuro, mas temos o controle das perguntas que podemos buscar em Deus, acerca dos discernimentos que precisamos ter na nossa vida. Você foi chamado para viver uma vida relevante, segundo a vontade de Deus. Não é amanhã, não é depois do que o vírus Covid-19 passar. Você foi chamado para ter uma vida relevante hoje conhecer a vontade de Deus. Se você agir sem orar e discernir, amanhã você poderá chorar e amargar por isso. Então, em primeiro lugar, busque discernir a direção de Deus para a sua vida. A segunda coisa que eu aprendo aqui, e é o segundo princípio que eu quero liberar para a sua vida nessa noite: não permita que a frustração do momento roube a visão do propósito. A frustração do momento não pode roubar a visão do propósito. Olha o que o texto diz, verso 4 e verso 5. Ao amanhecer, Jesus estava na praia.
Mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. É muito engraçado esse texto. Meu irmão, minha irmã, Jesus estava com eles. Jesus havia caminhado com eles um pouco mais de 3 anos. Jesus chega diante dos discípulos e os chama de filhos. De filhos. Jesus dá todas as dicas possíveis. Se fosse nos nossos dias, eu imagino que Jesus falasse assim para eles: filhos, vocês estão entendendo quem está aqui? Ou eu preciso desenhar? Ou eu preciso ser ainda mais claro com vocês? Jesus está dando todas as dicas possíveis para eles. E ainda assim, naquele momento, eles não o reconhecem. Mas eu quero convidar você nesse momento a ir para a praia. Só imaginário, tá, irmãos? Não estou pedindo para você quebrar aí o isolamento, não. Mas nesse momento, eu quero levar você para esse ambiente de praia. Você gosta de praia? Eu digo que eu não sou um dos mais apaixonados por praia, não. Não sou muito, a não ser ficar sentadinho ali na sombra, lendo um bom livro. Mas imagine você numa praia ali. Depois de pescar uma noite inteira, de manhã chega alguém e diz assim para vocês: olha, filhos, vocês têm algo para comer aí? Eu estou com fome, eu preciso comer. E ele diz assim: não, nós não temos nada para comer. Nós trabalhamos a noite inteira, cara. Nós estamos cansados, nós estamos frustrados, nós estamos decepcionados. Nós não pescamos nada. Nós não temos nada para comer. Não temos. Era essa a situação que eles se encontravam. Mas sabe o que me chama a atenção ainda? É que o que traz cegueira para os discípulos é a frustração do momento. É o fato deles não conseguirem pegar nada. O que você tem enxergado nesses dias? O que você tem enxergado nos dias atuais? Meu irmão, minha irmã, não deixe que a frustração afete a sua percepção. A percepção de quem Jesus é, a percepção de onde Jesus está, a percepção de que, por mais que você não veja claramente Jesus, você precisa ter a certeza que Jesus está vendo você. Por mais que você não veja em alguns momentos, isso não quer dizer que Jesus não está te vendo. Isso não quer dizer que Jesus não sabia de tudo que está acontecendo. Isso não quer dizer que Jesus não tinha as notícias do amanhã no seu jornal do hoje. Jesus é o autor do real propósito da sua vida. Não é a frustração que define você, mas é o propósito da sua vida nessa terra que define você. E o propósito que define você, não há vírus, não há circunstância que possa roubar isso de você. Meu irmão, minha irmã, o mundo mudou. Eu acredito até que a maneira de cultuar vai mudar daqui para frente, porque alguns passos que nós demos nesse tempo, nós não vamos retroceder mais. Então a maneira, até mesmo a maneira de promover os nossos cultos vai mudar. Algumas atitudes vão mudar, mas preste atenção, o propósito que Deus tem para a sua vida não vai mudar porque o mundo mudou. O propósito que Deus tem para você não muda porque talvez você passou por alguma frustração ou alguma pesca frustrada na sua vida. Porque quem idealizou o propósito não é a circunstância, mas é o Senhor da circunstância. Quem idealizou o propósito para os discípulos não foi a ocupação deles, não foi a circunstância que eles estavam vivendo, mas é o Jesus ressuscitado que já havia liberado sobre eles. Então não importa quantas pescas frustradas você teve até aqui, ou quem sabe você está tendo nesse momento, quem sabe, meu irmão, minha irmã, você está enfrentando pescas frustradas no seu casamento, e por isso você está achando que a sua vida acabou, por isso você está achando que o propósito de Deus para você se encerra. Você não pode viver uma vida relevante porque você está enfrentando uma batalha dentro de casa. Quem sabe você está tendo pescas frustradas na sua vida financeira devido a isso tudo que estamos passando.
E aí você entende que, caramba, cadê esse Senhor, cadê esse Deus que disse que seria meu provedor? Quem sabe você está tendo pescas frustradas nas suas emoções. Você está sendo afetado nas suas emoções e acha que não há futuro para você. Quem sabe você está tendo pescas frustradas na sua vida espiritual. Um esgotamento. Quem sabe? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que você esteja enfrentando pescas frustradas, Jesus ainda está na praia, se revelando a você e chamando você. Jesus ainda está na praia, convidando você para olhar o propósito novamente, para não se distrair, porque a pescaria de ontem não deu certo, para não se distrair, porque ontem você pescou somente frustração. Meu irmão, minha irmã, grava isso no teu coração, por favor. A frustração jamais será maior que o propósito. A frustração jamais será maior que o propósito. Então não desista. Mesmo que você tenha enfrentado uma noite, como os discípulos enfrentaram uma noite de frustrações e de redes vazias. Mas olha o que acontece depois. O verso 6 e o verso 7 diz o seguinte: e ele disse, Jesus, lancem a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Aqui Jesus já dá uma pista fabulosa para eles. Voltem para lá e lança do lado direito. Ele fez algo parecido no início do chamado dos discípulos. E a Bíblia fala que eles lançaram. E não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E aí, a Bíblia fala que um discípulo a quem Jesus amava, o João, ele reconhece Jesus. Ele vai dizer a Pedro, ele vai dizer para o líder. É interessante como não há falta não há rebeldia ali, não há rebelião. Pedro era o líder do grupo. Ele não sai correndo na frente de Pedro, ele vai dizer para o líder. Ele vai dizer o seguinte: Pedro, é Jesus que está lá. Deixa eu abrir outro parênteses aqui, irmãos. Nós somos pastores, mas nem sempre a gente consegue enxergar tudo. Às vezes tem coisas que Deus dá para você primeiro. Mas por favor, a honra é um princípio fundamental da vida cristã. Rebelião faz parte do DNA das trevas. Então, se Deus está dando algo para você que ainda não trouxe ao nosso coração, por favor, converse conosco, fale conosco. Faça como João aqui, que vai conversar com Pedro e dizer assim: Pedro, meu líder, por que não dizer, meu pastor, Pedro, olha Jesus ali, vamos até ele. E a Bíblia diz que Pedro, como eu disse, Pedro era impulsivo, Pedro não pensa direito, Pedro faz primeiro, depois ele pondera as coisas. A Bíblia diz que Pedro sai correndo, a Bíblia diz que Pedro mergulha na água e sai atrás de Jesus, meio sem roupa, meio com a roupa desajeitada, ele pega ali a roupa de novo, porque ele quer naquele momento encontrar com Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o novo resultado aqui. A Bíblia diz que depois daquela direção, daquela instrução, eles voltam com uma rede repleta de peixes. São 153 grandes peixes. Uma boa pesca, né? Não é um peixe qualquer, são 153 grandes peixes. A gente não sabe por que esse número, eu pelo menos não faço ideia, porque a Bíblia faz questão de falar que eram 153. Não porque 150, 154, 170, eram 153 grandes peixes. Mais impressionante ainda é que alguém contou. Eu não sei porquê do número, não faz a menor diferença para nós esse texto. Tudo bem que quando eu chegar diante de Jesus eu vou perguntar para ele, por que desses 153? Mas o fato é que a rede estava lotada de peixes. O verso 11 diz assim: embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. A rede não se rompeu. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo de luta, de escassez, de dificuldade, Deus tem um grande crescimento para você nesses dias. E eu quero também declarar sobre a vida da igreja. Deus tem um grande crescimento reservado para a igreja nesses dias. Nós vamos
colher as nossas redes repletas de peixes, e os peixes vão se multiplicar, e a rede não vai se romper. A rede que Jesus disponibiliza para nós pescarmos nos dias de hoje é uma rede forte, segura, e nós não vamos perder os peixes que Jesus nos der nesses dias. Não há limite para o que Deus quer fazer, meu irmão, minha irmã, nessa cidade, através da sua vida. Não há limite, líder de célula, para o que Deus quer fazer através da sua célula nesses dias. Então não limite Deus, não limite a sua célula, não limite o poder do Evangelho na sua vida e através da sua vida. Nesses dias, há muitos peixes que Deus quer acrescentar à sua rede nesses dias. Através da sua vida, você vai impactar muitas pessoas. Através da sua vida, você vai mudar a história de muitas pessoas. E aí você pode dizer assim para mim, mas pastor, a minha vida é uma vida onde eu absorvo muitas frustrações. Eu absorvo muitas pescas frustradas, muitas redes vazias. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. No lugar da sua dor, o lugar da sua dor é o lugar do seu ministério. O lugar da sua dor é o lugar do seu testemunho. A sua dor não está instalada na sua vida à toa. Veja o que eu disse, não permita que a frustração roube a visão do propósito. Então, meu irmão, minha irmã, Deus vai usar o lugar de frustração e vai tornar esse lugar como um lugar de testemunho na sua vida. É através dessa área frustrada que você talvez está enfrentando ou enfrentou, que Deus vai transformar num poderoso ministério. Você prestou atenção no texto? Os pescadores eram os mesmos. As redes é a mesma rede. A mesma rede que não pegou nada na noite anterior, é a mesma rede que pegou 153 grandes peixes naquele momento. Jesus usou a mesma rede, as mesmas pessoas, o mesmo barco. Sabe qual era a diferença ali? A visão, a instrução, a direção. Por isso que eu disse, primeiro, nós temos que buscar discernimento. Qual é a direção? Segundo, nós precisamos agir segundo essa direção. Ver o propósito, ver o que Deus quer fazer. Há algo que Deus quer fazer para além da sua frustração. Deus quer usar você nesses dias. Deus quer usar a sua vida nesses dias. Levante-se, olhe para o alto, veja o propósito. Veja o propósito. Veja o propósito da sua vida. Veja o que Deus quer fazer. Terceiro e último princípio. E aí fecha a história. Porque havia uma história inacabada ali. Havia uma história que Jesus precisava fechar. E o terceiro princípio de hoje. O primeiro é discernimento. O segundo é não permitir que a frustração roube o propósito. Roube a visão do propósito. O terceiro, esteja disponível aos novos começos de Deus. Esteja disponível aos novos começos de Deus. E aí eu vou para os versos 15 a 17. O texto diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Sabe o que acontece aqui? Depois ele tem um tempo com os discípulos, Jesus pega Pedro e diz assim: Pedro, vamos dar uma volta. Ah, meu irmão, quando o líder te chama para dar uma volta, alguma coisa importante ele quer falar para você. Quem sabe ele quer te exortar, mas quem sabe ele quer apenas ter uma conversa mais séria, conversa de pastor para ovelha com você. Não fica com medo, não, quando o pastor te chamar para dar uma volta, quando o pastor te chamar para conversar em um particular. Às vezes as pessoas
Às vezes eu chamo alguém para conversar e diz assim, Ih, já vou para o gabinete. O que eu fiz, pastor? Eu falei, não fica com medo não, meu irmão, mas é uma coisa importante. Jesus convida Pedro para caminhar. Sabe por quê? Porque havia uma história inacabada naquele coração. Jesus lê corações. Jesus vê o que está dentro. Jesus não podia deixar aquela história que estava remoendo possivelmente no coração de Pedro perdurar. E que história é essa? Provavelmente esse diálogo está ligado ao fato de Pedro ter negado Jesus 3 vezes. Aliás, no momento da sua prisão. Capítulo 18 do Evangelho de João vai falar sobre isso, desse fato. E é interessante aqui que Pedro, sim, estava perdoado. Pedro estava perdoado. Jesus já havia liberado perdão. Se você for analisar os diálogos, você vai perceber que Jesus ministra perdão ao coração dos discípulos, inclusive para Pedro. Mas será que Pedro já estava restaurado? Uma coisa é você ser perdoado, outra coisa é você ser curado, é você ser restaurado. A impressão que eu tenho aqui é que Pedro precisava ser restaurado, precisava estar aberto para viver algo novo. Senão ele ficava preso a algo que havia acontecido. Você já se sentiu assim em algum momento? Como se alguma coisa lá de trás, mal resolvida, não fizesse muito sentido para você, porque você ainda não voltou e fechou aquilo, porque você ainda não resolveu aquilo. Existem pessoas que vão vivendo as suas vidas, mas vão deixando um monte de portas abertas no seu passado. Vão deixando um monte de coisas inacabadas, um monte de conversas inacabadas. Jesus voltou para resolver alguma coisa que estava certamente atormentando o coração daquele que era muito amado por Ele. É isso, nesse momento o amor, o cuidado, a restauração e os novos começos encontram a vida de Pedro. Deus é especialista, irmãos, de usar pessoas quebradas para fazer coisas grandes. Deus não poderia descartar Pedro naquele momento, Jesus não o descartaria, porque em algum momento Pedro o negou. Assim é conosco também, preste atenção, não é porque você falhou que você é um fracasso, não é porque você falhou que você é um erro. Jesus certamente quer encontrar você, não só para liberar perdão, mas para curar, para restaurar e para te impulsionar novamente para o seu novo destino, para te impulsionar novamente para o seu novo futuro. Mesmo quando você se sentir desacreditado, distante, Deus continua te amando, te chamando para viver planos novos na história dEle e a história que Ele quer cumprir através da sua vida. Pedro não só foi perdoado, Pedro foi restaurado, o ministério de Pedro foi ampliado. Eu brinco aqui nesse texto que aqui nós temos o exemplo de Jesus como um terapeuta assim extraordinário. Nós temos uma das abordagens na psicologia, uma das técnicas que nós usamos em consultório, onde nós trocamos de lugar com o cliente ou paciente, dependendo da forma como você vê o procedimento. Ou seja, nós nos colocamos no lugar dele, há uma troca de lugar. Eu vejo Jesus fazendo isso aqui. Porque na medida em que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o amava, Jesus está levando a memória de Pedro para o lugar da decepção, para o lugar da ferida. E foi falado aqui hoje pela manhã já, o Espírito Santo não expõe ferida para ferir mais ainda. O Espírito Santo traz a ferida para curar a ferida, para estancar a ferida. E é essa abordagem que Jesus utiliza com Pedro, porque Pedro precisava ser curado. O futuro de Pedro não era, irmãos, a praia. O futuro de Pedro era as nações, era o mundo. Jesus tinha um plano para Pedro. O ministério de Pedro foi ampliado. Ao anzol do pescador foi acrescentado o cajado de pastor. Porque a missão que Jesus dá para Pedro agora é: você não será apenas o meu seguidor, Pedro, você será um dos meus pastores. Cuida das minhas ovelhas. Uau! Você tem zelo pelas suas coisas? Quem me conhece sabe que eu tenho muito zelo pelas minhas coisas. Porque eu sou zeloso pelas minhas coisas. E quando eu empresto algo para alguém,
eu espero que essa pessoa cuide disso que eu estou emprestando para ela tão bem quanto eu cuido. Imagina Jesus emprestando suas ovelhas para Pedro. Imagina Jesus emprestando, dizendo para Pedro, Pedro, pode cuidar. Mas Jesus, eu te neguei 3 vezes. Mas Jesus, eu esfriei na minha fé. Mas Jesus, eu abri mão do seu propósito naquele momento. Pedro, mas eu estou aqui. Eu voltei para te dizer que as minhas ovelhas, elas estão sendo entregues nas tuas mãos para que você também me ajude a cuidar delas. Sabe o que isso diz para mim e para você nessa noite, meu irmão, minha irmã? É que Deus tem novos começos para a sua vida. Deus espera que você esteja disponível aos novos caminhos que Ele tem para você daqui por diante, aos novos ministérios, às novas palavras, às novas direções, aos novos envios. E aí, nesse momento, o seu passado, ele só serve para ser restaurado, não para que você seja acusado por ele. Eu não sei o que você viveu até aqui. Eu sei que se você está aqui me assistindo hoje, seja nessa transmissão ao vivo, ou seja posteriormente, Deus tem um futuro para você. Deus tem um plano para você. Deus tem uma história para você. Assim como Ele foi buscar Pedro, porque Pedro era importante, Ele está vindo buscar você hoje, nessa noite. Ele colocou você na frente desse computador, desse televisor, nessa transmissão, porque Ele está dizendo para você nessa noite, não acabou. A praia não é o seu fim, não é o final da sua história, é apenas o início, é o lugar de onde eu vou te enviar para viver coisas maiores, para viver coisas melhores comigo. Eu sempre digo, e não é um jargão, eu não encaro isso como um jargão, eu acredito nesse negócio, é que o melhor está por vir. Eu acredito nisso. Porque Deus sempre tem algo maior me esperando. Deus sempre tem algo reservado à minha frente, maior do que eu já vivi. É assim com você também. É assim comigo. É assim com todos que ouvem o chamado de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite? Você recebe essa palavra da fé? Não é tempo de desistir. Não é tempo de entregar os pontos. É tempo de ser relevante. É tempo de trilhar uma nova jornada. É tempo de Deus para nós, meu irmão, minha irmã. É tempo de você ser um instrumento nas mãos de Deus, onde Deus colocar você. Eu quero orar, encerrando, quero convidar aqui a banda para subir. Eu quero orar, encerrando esse tempo, essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 e 27, diz o seguinte. Olha o que Paulo nos fala. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Deus escolheu o que o mundo acha fraco. Deus transforma a fraqueza em poder. Deus transformou a fraqueza de Pedro em poder. Deus transformou a fraqueza de Paulo em poder. Deus quer transformar nesses dias a sua fraqueza em poder. Aleluia. Jesus não desiste de te amar, meu irmão, minha irmã. Talvez você está aí me ouvindo e quem sabe você já negou Jesus algumas vezes na sua vida. Quem sabe você já se frustrou algumas vezes na sua vida. Quem sabe, por que não dizer, você já se frustrou com a igreja em algum momento da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não desiste de te amar. Quem sabe Jesus colocou você na frente dessa transmissão hoje para dizer o seguinte: eu quero restaurar teu ministério. Eu quero restaurar a sua vida comigo. Eu quero restaurar o propósito que eu estabeleci sobre você antes mesmo do seu nascimento. Quem sabe você está me ouvindo aqui, me vendo, quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor.
Quem sabe você se decepcionou com uma liderança, com um pastor, com um líder de célula. Quem sabe você se decepcionou com alguém. Quem sabe você se decepcionou com você mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Jesus está aqui nessa noite para restaurar coisas que talvez estejam abertas no seu passado e que precisam ser fechadas. Quem sabe Jesus quer curar feridas que estão abertas no seu passado. Quem sabe essa noite ela tem um sentido para você, porque Jesus, Ele está te chamando para algo novo. Quem sabe você precisa de discernimento, não está entendendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Quem sabe você está enfrentando uma pesca frustrada, uma rede vazia. Pescas frustradas estão longe do seu plano, mas não estavam longe do plano de Deus. Deus é soberano. Deus sabe, quando a gente lança uma rede, não vai voltar nada. Deus sabe. Você não sabe, mas Deus sabe. Sabe onde Deus está nesse momento, meu irmão, minha irmã? Deus está na praia te esperando. Deus quer reativar algo na sua vida. Deus quer mover o seu coração. Eu quero orar por você. Não é tempo de desistir. É tempo de viver a vida que Jesus idealizou para nós. Uma vida relevante, uma vida de propósito, uma vida por algo maior. Por algo maior. A sua existência não termina numa certidão de óbito. Meu irmão, a sua existência, o seu propósito, o propósito de Deus para você, ele adentra a eternidade. Deus trouxe você aqui, quem sabe, para você ouvir e perceber que Ele está à tua procura já há muito tempo. Ele está batendo a porta do seu coração há muito tempo. Quero orar com você e por você. Aí onde você está, feche os teus olhos. Eu quero fazer um convite especial para você nessa noite. Só faz sentido essa palavra se você entende que você precisa de Jesus, que a sua vida precisa ser dele. Só faz sentido essa palavra se você entende que Jesus tem uma história para você. Então, eu quero ter 2 momentos de oração. O primeiro momento é para aquelas pessoas que estão afastadas. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu nunca digo que alguém está desviado, porque desviado é o diabo. O diabo está desviado, para ele não tem mais chance. Mas quem sabe você apenas está afastado. Você, em algum momento, esfriou seu coração. Nessa noite, Deus está convidando você para voltar para a sua rota. A rota inicial, a rota que foi traçada desde antes da sua criação. A rota da eternidade. Então a minha primeira oração é pelas pessoas que precisam de uma aliança com Jesus nessa noite. Na sua tela está aparecendo ali um QR Code e eu quero orar. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidar você para repetir essa oração comigo e depois se conectar com a gente através desse QR Code. E no segundo momento eu quero orar por aqueles que precisam ser tocados, reativados, realinhados na sua vida. Eu disse aqui, numa das ministrações nesse tempo aí, que eu nem sei qual é ao certo, de que não é a circunstância externa que tem que direcionar você, não. É o que você recebe de dentro, da parte de Deus, da voz de Deus, que precisa iluminar o que está fora de você. Então nessa noite, Deus está realinhando a sua vida. E dizendo o seguinte, olha, eu estou levando você para o mundo, para que o mundo seja transformado através da minha vida em você. Amém? Então, feche os teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Se você está aqui me ouvindo nessa noite, quem sabe você precisa entregar a sua vida para Jesus. Por favor, quem sabe você está afastado, ou quem sabe você nunca fez essa oração agora. Nessa noite Jesus está chamando pelo teu nome,
como Ele chamou Pedro, como Ele chamou João, como Ele chamou o Augusto, como Ele chamou o Hélio, como Ele chamou o Evander, como Ele chamou o Vinícius. Ele está chamando pelo seu nome. Como Ele chamou a Maria, como Ele chamou a Luciana, como Ele chamou... Ele está chamando o seu nome. O seu nome. Se você deseja entregar então a sua vida a Jesus, ore assim comigo, diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu decido, Senhor, responder ao Teu chamado à minha vida. Chega de viver para mim mesmo, chega de viver uma vida focada nos meus problemas, nas minhas agendas, nas minhas dificuldades. Eu quero viver uma vida relevante, eu quero viver uma vida com propósito, eu quero viver uma vida alinhada ao plano do Senhor para mim. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu recebo nessa noite como meu único Senhor e único Salvador. Abro mão das alianças que fiz no meu passado, que estavam distantes do Senhor. E quero me entregar ao Senhor, quero pedir para que o Senhor mude a minha história, mude a minha vida. Senhor Jesus, mude a minha vida. Mude a minha vida. Em nome de Jesus. Então, se você fez essa oração comigo, entregando a sua vida para Jesus, abra a câmera do seu celular, aponte para o QR Code, você vai ser conduzido a uma ficha de decisão. É só você preencher os dados, porque nós queremos conhecer você, nós queremos ajudar você. E eu quero ter o segundo momento de oração. Continue com seus olhos fechados, continue conectado aos céus, conectado ao que Jesus está fazendo nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te entregar essa vida, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, que está conectado conosco e com o Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós não nascemos para viver em torno das pescas frustradas. Nós não nascemos para viver o nosso plano. Nós fomos colocados nessa terra para uma vida maior, para uma vida relevante, para uma vida idealizada pelos céus, para uma vida idealizada pelo Senhor a nós. Então, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, toca, ativa, restaura, realinha vidas nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, para esse homem, para essa mulher que está sem sentido, vivendo uma vida, quem sabe, sem planos, sem futuro. Pai, em nome de Jesus, transforma as coisas fracas em fortes, realinha, traz esperança, traz revelação, traz, Senhor, uma nova estação, uma nova jornada, toca no coração, move a história e muda o quadro. Senhor, em nome de Jesus, nenhuma pesca frustrada nos paralisará. Nenhuma pesca frustrada roubará o valor do propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Senhor, se há alguém entre nós, nessa transmissão, ou quem sabe aqui, nesse espaço que estamos cultuando ao Senhor, quebrado, frustrado, decepcionado, entristecido, nessa noite, nós liberamos uma palavra de propósito, de futuro, alinhados com a revelação que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Senhor, libera novos caminhos, novos começos, novas histórias, novas palavras, novas direções. Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor reativou a vida de Pedro, em nome de Jesus, reativa a vida desse irmão, dessa irmã que está agora ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. O futuro está estabelecido pelo Senhor a nós. Senhor, transforma as nossas frustrações em testemunhos. Transforma as nossas frustrações em ministérios. E realinha, Pai, o Teu propósito à nossa vida nessa noite. Nós oramos, Te agradecemos por essa noite. Louvamos o Teu nome, Senhor, nesse lugar. Obrigado por cada pessoa que nos acompanhou aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor conhece cada coração. Então, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, continue liberando essa palavra, continue liberando a revelação dessa palavra a essa vida, a esse homem, essa mulher, esse irmão, essa irmã.
Pai, dá-nos uma semana extraordinária na Tua presença. Que ao longo dessa semana nós possamos continuar a ouvir a Sua voz e ver o Teu propósito na nossa vida. Nós assim oramos, gratos ao Senhor por mais esse momento. Em nome de Jesus.